Olá, mulheres corajosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente está aqui em mais uma sala secreta. E o tema da sala secreta de hoje é: por que você volta para os mesmos padrões, mesmo depois de ter grandes despertares emocionais? Vocês já pensaram sobre isso? É, Eu sei que vocês que estão aqui até agora participaram da imersão no último sábado e foi incrível, mas trouxe alguns motivos de clareza, de esperança, e que você até prometeu que iria fazer diferente. Mas não é somente sobre a imersão, existem alguns momentos da nossa vida que acontecem e a gente diz, não, dessa vez eu sei que vai ser diferente, eu vou fazer diferente. E olha, segunda-feira, que é o dia dos recomeços, né? Segunda-feira eu começo e chega a segunda, chega a terça, chega o sábado e a segunda de novo. Passa-se um mês e você percebe que voltou aos padrões anteriores. A grande verdade é que muitas mulheres elas estão viciadas em viver experiências emocionais intensas e depois voltar ao padrão. É como se fosse fazer um looping, isso já é constante, e aí você coloca isso também na sua mente de que isso é constante. E o que é que acontece quando você volta ao padrão? Quando você vai voltar a esse padrão, você entra num ciclo de autossabotagem. Preste atenção no que é que pode acontecer. Vamos lá nos slides aqui. Tem um evento que você julgou que ia ser a transformação que ia acontecer na sua vida, e que depois daquilo tudo iria ser diferente. E seja ele qualquer evento transformador, tá, gente? E aí você vai, começa a semana, não, eu vou fazer exercício físico, eu vou melhorar a dieta, eu vou investir em mim, eu vou. Você se transforma, você vai. A motivação lá em cima, só que aí acontece algo e você tende a voltar para a sua rotina, justamente nessa bendita segunda. E qualquer coisa que acontecer aqui, eu estou usando a segunda, mas pode ser qualquer dia. E qualquer coisa que acontecer aqui, você coloca como um gatilho emocional. Ah, porque o meu chefe olhou torto para mim. Ah, porque o trânsito. Ah, porque eu acordei atrasada e eu peguei trânsito, que eu não pegava trânsito, mas hoje eu peguei trânsito. E isso é um motivo de você voltar a procrastinar, voltar a se criticar. Olha, tá vendo? Eu sou assim mesmo. Toda vez eu digo que vou começar na segunda, já comprei até o tênis e não consigo ir para academia. Eu estou colocando o exemplo da academia, mas outras e outras coisas vocês já pensaram a seu respeito. E aí vem, ai, porque eu estou cansada hoje. Ai, não, deixa para lá. E aqui você começa o quê? A voltar para o comportamento antigo, começa a se culpar, começa a se frustrar, e aí você vai atrás de um outro evento emocional, de outra coisa, não. Quando isso acontecer, eu vou, e aí tudo de novo acontece. Né? Motivação em alta, alguém lhe diz alguma coisa, sua motivação está em alta, e aí você volta para a sua rotina, e aí outro gatilho emocional, você volta para o seu comportamento antigo, e lá vem a culpa, a frustração, a ansiedade, a procrastinação. A verdade é que o seu sistema nervoso sempre vai te puxar para um nível familiar. E esse nível familiar é um nível familiar emocional. Porque tá ruim, pode até estar ruim, mas ali ele já conhece. Ali ele sabe que é seguro para ele. E aí então o que é que acontece? Você volta de novo a procrastinar, você sente culpa, você volta de novo a trabalhar demais, você procrastina de novo, você se culpa de novo. Ontem mesmo, quando eu estava no hospital com a minha irmã, com a minha mãe, os enfermeiros estavam trocando plantão, passagem de plantão. E aí, um estava voltando de férias. Olha só, gente, estava voltando de férias. E ele dizia assim: Meu Deus, quase que eu enlouqueci. Um mês de férias, como é que a pessoa consegue estar um mês de férias? Aí depois ele mesmo disse: Gente, é tão louco isso, como é que a pessoa
está mal por estar descansando. Não consegue, trabalha tanto, já é um hábito de trabalhar tanto que não consegue sequer descansar. E imediatamente ele ainda disse assim: mas o normal do ser humano é isso mesmo. A verdade é que a gente normalizou. A gente normalizou a exaustão, a gente normalizou a procrastinação, a gente tem normalizado a ansiedade, a gente tem normalizado. E por isso a gente tem procrastinado, principalmente os nossos sonhos, a vida saudável, a vida que a gente deseja, os relacionamentos que a gente deseja, a conta no banco que a gente quer, o trabalho que a gente deseja. Vocês já imaginaram como é louco? A pessoa tá dizendo que tá ruim porque estava descansando? Mas é exatamente isso aqui, gente. A loucura dessa pessoa que disse isso, me entendam no bom sentido, é isso aqui, ó. Um sistema nervoso que sempre puxa para um nível familiar emocional. O descansar é a zona de perigo. Por quê? Porque eu não conheço descansar. E aí a gente vai para aquela questão da mulher guerreira, que não conhece o descansar. Tenta descansar e volta. O mesmo padrão, o padrão anterior. Boa tarde, gente. Padrão anterior. Não é louco? Quem é que já se viu nesse ciclo? Sim. Ó, deixa eu ver aqui quem está falando, quem já se viu nesse ciclo. E quando se acostuma a viver no caos? É se acostumar a viver no caos. Olha aqui, falando que sim, que sim. É esse se acostumar a viver no caos. E aí, a gente começa a ter alguns comportamentos para justificar exatamente esse caos, exatamente esse comportamento aqui, que não tá bom, que em alguns momentos a gente até já identificou que não tá bom, mas a gente persiste em se colocar nesse lugar. Vocês já perceberam isso? E aí eu volto para o nosso sábado, né, do que aconteceu na imersão. Eu volto para ali e aí sim, muitas chaves virando e recebi. Agora, deixa eu falar aqui. Cássia, que loucura foi aquele depoimento. Eu achei que ele recebeu umas 3 frasezinhas. Eu achei que ele ia receber 3 frases, 5 no máximo. Escrevendo, escrevendo tudo que eu já tinha escrito, eu estava lendo antes de responder. E aí veio aqueles momentos, né, que a gente passou lá. Aí eu saí escrevendo, quando menos espero, um texto, né? Um textão, uma Foi desse legenda. jeito. Pois é, obrigada. Pois aí a gente sai de um evento como aquele e aí fica, tá, agora você já sabe, agora você já viu. Só que o saber é cognitivo, o fazer é emocional. E aí fica a pergunta: o que é que trava muitas mulheres de não dar o passo seguinte, né? O que é que trava muitas mulheres de continuar, de não decidir ou decidir continuar do jeito que está? Porque teve um start, teve uma nova aplicação, porém a segunda vai chegar. Eu estou falando segunda metaforicamente, né? A segunda vai chegar e vai passar. E muitas vezes, quantas segundas a gente tem, vem repetindo o mesmo padrão antigo? Quantas segundas? E aí eu vou colocar para vocês aqui, vou colocar para vocês os 3 inimigos que fazem uma mulher regredir. E quando eu falo isso, é que, principalmente, vocês que estiveram na imersão,
principalmente. É para todas, mas principalmente para vocês que estiveram na imersão. Vocês viram e que se vocês não tiverem cuidado, agora vocês não vão desver. O cérebro não desvê. Mas se vocês não cuidarem para que não fique somente no saber cognitivo e que caia agora para o fazer emocional, vocês precisam ficarem atentas para os três inimigos. O primeiro é um ambiente interno desorganizado. Preste atenção que a grande questão não é quando você desorganiza o seu ambiente externo. O ambiente externo desorganizado, ele serve para duas coisas. Ou está passando por uma mudança, e aí ele vai precisar se desorganizar para organizar depois, ou ele já é ali reflexo da sua desorganização interna. Mas o que seria essa desorganização interna? Como é que eu sei que eu estou passando por essa desorganização interna? Um dos primeiros pontos que a gente precisa abordar é um sono ruim. Porque quando eu me deito à noite, a Bíblia diz assim: em paz me deito e logo durmo. Mas quando você não define, não decide aquilo que você já viu durante o dia, as suas emoções vão ficar reverberando no seu cérebro e esse cérebro não consegue descansar. E não descansando esse cérebro, você vai ter um sono ruim, um sono pesado. Gente, eu tô falando aqui de um dos fatores, tá? Aí a gente tem que ver também se essa mulher não tá na menopausa, tem que ver tudo isso. Mas eu tô falando à luz da psicanálise, à luz da constelação familiar e à luz da Bíblia, quais são os motivos por qual você não consegue dormir. E uma pessoa, uma mulher com sono bagunçado, sono desorganizado, sono ruim, ela está mais irritada, ela está mais cansada, ela está mais exausta. E isso vai fazendo com que esse ambiente interno só piore, porque vai desregular cortisol, vai desregular outros hormônios. Uma alimentação ruim, que já pode ser em decorrência desse sono ruim, mas também pode ser em decorrência, sabe de quê? Do ambiente interno desorganizado, não crítico. Ai, eu sempre fui assim. Eu não consigo. Hoje, por exemplo, no trabalho, eu estava com uma colega e ela falando que precisava fugir do doce. Faz o seguinte: coloca numa vasilha gergelim, semente de abóbora, coloca tâmara, banana bem madura, e você processa tudo. Coloca um pouquinho de mel, deixa numa tigelinha, você corta, vai lá e pega. Não consigo. Se eu fizer isso, eu como tudo porque eu não consigo. Se ela não consegue, realmente ela não vai conseguir, porque esse pensamento já é dela. A não ser que ela tira esse pensamento e muda esse pensamento, muda o sentir para mudar o fazer. E aí ela vai continuando. Aí, se eu não consigo comer um doce saudável, eu vou comer um doce ruim. Se eu não me vejo magra, atlética, de boa saúde, eu vou continuar me alimentando de um modo ruim. Ou então eu volto no escape de uma alimentação ruim. A outra coisa, gente, olha só, excesso de estímulos. E isso aqui é uma das causas. Isso aqui gera essa luzinha azul. Ela gera dopamina suficiente para que você fique cada vez mais presa a ele, cada vez mais estimulada. E pasmem, hoje até os filmes são feitos de uma maneira para prender a nossa atenção, porque a gente tende a assistir filme e respondendo ao celular. E quanto mais você faz isso, mais você desregula o seu sistema nervoso, mais você se desregula emocionalmente. E assim, falta silêncio. Quantas vezes você já parou para se ouvir internamente? Quantas vezes você já parou para conhecer a mulher que você quer se encontrar com ela? Vocês já pensaram sobre isso? Ou nunca pensaram? Coloca aqui no chat se já pensaram. Ninguém pensou?
Ixi, emocionante. Sim, várias vezes. Isso. E aí, gente, o inimigo número 2. Isso a gente viu muito na nossa imersão do sábado, que foi incrível. O crítico interno. Gente, eu sou assim mesmo. Eu sou muito lenta. Eu não termino nada do que começo. Ah, eu só faço bobagem. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, ó, porque fulano é assim mesmo. Ah, porque eu. Ah, eu sou assim. E por entender na sua mente que você é assim, você reveste-se dessa identidade antiga. Aí sabe aquela mulher que você disse que queria ser? Ela não aparece. Porque o seu crítico interior, o seu crítico interno, ele volta a trazer à tona a velha identidade. A identidade que já não comporta mais você. E olha, gente, você não constrói prosperidade com a identidade treinada apenas para sobreviver. Quem estava lá na imersão viu que teve uma pessoa que falou que queria muito dormir, porque sem dormir ela não iria conseguir ser milionária. Teve uma hora que a gente perguntou, né? Quem de vocês se acha que é rica? E, eu sou rica. Eu digo, não, então vamos mudar. Quem é que acha que é milionário? Então vamos subir a régua. E ela disse que precisava dormir, porque senão ela não seria milionária. E essa frase me tocou muito. Por quê? Porque uma pessoa que não dorme, um ambiente desorganizado, uma pessoa que não dorme, isso só foi um dos pontos ali colocado, ela está em estado de alerta, ela está em estado de sobrevivência. E se eu estou em estado de sobrevivência, o mais interessante para mim não é ser próspera, é só sobreviver a esse dia, é chegar ao final do dia sã e salva. Talvez somente salva, talvez somente viva, mas trabalhando cada vez mais para que eu chegue viva ao final do dia. Não está preocupada em ser feliz, não está preocupada em ser saudável, não está preocupada em ser próspera nem abundante. O que você precisa mesmo é organizar e eliminar esses 3 inimigos. E isso aqui a gente faz muito bem, a gente vai além da imersão, a gente faz muito bem na mentoria Fisiologia da Alma, né? Algumas se aplicaram, outras, o link ainda está lá no grupo, para que vocês se apliquem, a gente já está montando a nossa aula de onboard. E aí, gente, olha só. E eu estou vendo gente aqui, deixa eu cobrar, eu estou vendo gente aqui que passou por aquele story e não deixou o seu depoimento que eu pedi, tá? Tô cobrando para todo mundo. Tô nessa. E aí, gente, o que realmente vai gerar mudança? Olha só. Eu estava falando aqui para vocês, e vocês já devem ter me ouvido falar em alguns outros momentos, de que, número 1, a sua mente não sabe o que é real do que é imaginário. Quem que já me ouviu falar sobre isso? Sua mente não sabe o que é real do que é imaginação. Cláudia. Quem? Sua mente não sabe o que é real do que é imaginação. Aquilo que você disser para sua mente, ela vai acreditar. A outra coisa é, e eu já falei aqui hoje, o saber é cognitivo, o fazer é emocional. Você até sabe. E quem participou, quem viu a imersão no último final de semana, quem participou, sabe mais ainda, porque estava lá presente. A diferença é que é o seu emocional que rege o fazer. Você só muda se você mudar o sentimento que você tem com relação àquilo. Ele vai gerar uma nova ação e essa ação, repetida às vezes, vai gerar um novo comportamento que vai gerar um novo pensamento sobre você. E aí você forma um outro ciclo emocional. Até aqui tudo bem? Nossa, desculpa, gente.
Até aqui tudo bem? Sim? Não, oxe. Sim ou não? Diz aqui no chat. Sim, muito bem. Sim, vamos lá. O que realmente gera mudança? O que será? Primeiro, a consciência. Se você não conhece o problema que você está passando, você vai achar que é natural. Você vai achar que todo ser humano é assim, todo ser humano passa por isso. Você não tem nem sequer sabedoria do seu problema. E aí você acha que todo homem é assim, toda mulher é assim, toda mãe é assim, todo filho é assim. E a gente fica repetindo essas frases. Só que primeiro você tem que ter consciência de onde é que você está nessa régua. Por que que você faz isso? Quais são as emoções que estão envolvidas? Quais os pensamentos sabotadores que estão envolvidos para que você, até hoje, agisse assim e não tivesse os resultados que você quer? Depois que você tenha consciência, você precisa gerar repetição. Mas é uma repetição emocional, gente. Essa repetição precisa trazer sentimento. As suas células, o seu corpo precisam sentir aquilo. E é por isso que a gente fez aquelas meditações. Porque eu precisava, primeiro, fazer vocês sentirem que estava tudo bem. Nada daquilo ali foi à toa. Primeiro, eu precisei trazer para vocês em meditação, aquela primeira meditação, de que estava tudo bem com vocês, ou seja, fazer você sentir que você tem raízes, sentir que você está segura, para que você repita cada vez mais isso. Você precisa se regular emocionalmente, e se regular emocionalmente também passa por vencer esses inimigos aqui. Você precisa tomar novas decisões constantemente. Muitos de vocês têm até quadro dos sonhos, têm lista dos sonhos, termina o ano e aí faz as novas listas, os novos sonhos. Porém, por que que será que mais de 80% da população desiste desses sonhos no dia 20 de janeiro? Vocês sabiam disso? Isso é estatística, gente. Não é vozes da minha cabeça, não. É estatística. Sabe por quê? Porque não aprenderam a decidir. E não decidem porque não têm clareza. Não tem clareza dessa nova identidade que quer seguir. Não Mas não é só planejar. Planejar, às vezes, até planeja, Cássia. Porém, o plano não sai do papel porque você, eu estou falando você, mas é todo mundo, porque você não tem clareza emocional dessa pessoa que você quer se tornar. Ah, eu até quero ser milionária. Mas você está fazendo o que para isso? Essa semana eu perguntei assim para uma amiga. Aí eu disse, mas você queria. Mas você queria. É que eu não posso. Vou só contextualizar. Ela me trouxe uma questão. Aí eu disse, mas amiga, esse tipo de convite, eu até faço questão que não me chame, porque eu não poderia. E aí, da próxima vez a pessoa não me chama mais. Aí ela disse, eu queria. Aí, será que você queria mesmo? Ela, não, eu queria. Eu disse, mas o que você está fazendo para isso acontecer? E foi quando a pessoa se percebeu. E isso acontece sempre. Você diz assim, eu quero ser rica, quero ser milionária. Será que você queria? Nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. No fundo, nem todo mundo quer, porque se a gente disser assim, você está fazendo o que para isso? Você está investindo? Você está estudando investimento? Você está deixando sobrar R$ 1? Você está pagando primeiro a você mesma? E tudo isso não sai do papel, por quê? Porque você não tem clareza emocional dessas emoções que te sustentam nesse primeiro degrau. Nesse primeiro degrau.
E eu falei aqui em finanças, mas melhor para falar de finanças do que eu, tá aqui a nossa psicóloga financeira, tá? Você sabia que a psicologia já tem um, eu não sei se é tipo, uma subespecialização ou se é especialização. Se eu estiver errada, Maria, você pode me corrigir, para tratar só a sua relação emocional com o dinheiro. Olha só, gente, que incrível a ciência estudando isso. A Bíblia já dizia, em Provérbios 23:7, assim como você pensa em sua mente, assim você é. A questão é que o seu pensamento ele gera um sentimento que gera uma emoção que gera uma ação em você, ou gera uma não ação. Porque você sabia que até não decidir, você está decidindo em permanecer no lugar que você está, em permanecer sem evoluir, em permanecer. E, gente, se você quer ter um novo resultado, você precisa ter uma nova ação. Para ter uma nova ação, ela é gerada de um novo comportamento que foi gerado de um novo sentimento. Então lembre-se sempre disso. Até não decidir, você já decidiu por evoluir, por não evoluir. E aí você decide pela mesma coisa e não decide, não tem novas decisões. A transformação não acontece no momento em que você entende. Ela acontece no momento em que você repete. E o repetir é emocional. É a tal da constância. As pessoas falam, eu faço até uma vez, duas, mas eu não faço aquilo constantemente. Para você fazer com constância, é muito mais do que somente disciplina. Porque a disciplina, ela libera muito mais energia. Tem hora que você precisa da motivação, tem hora que você precisa da disciplina, mas para ser constante, você precisa de um emocional regulado. Porque esse vai ser o motivo que vai te levar à ação. Até aqui tá tudo bem, tá todo mundo me entendendo? Quem vai querer o protocolo? Entendendo? Eu, né? Tem protocolo, tá? Agora preste atenção como é que vocês vão receber esse protocolo. Um protocolo de 7 dias para que vocês alinhem o seu emocional e mude de hábitos para que você tenha um novo resultado dentro desses 7 dias. Vamos voltar aqui. Quantas vezes você já prometeu mudar e voltou para o mesmo lugar? Coloca aqui no chat. É uma pergunta meio retórica, mas eu quero saber. Várias. Quantas vezes você prometeu mudar e voltou para o mesmo lugar? Cássia, eu acho que só sou eu e você. O resto, todo mundo aqui. Ó, começou. Thaís, isso. Gente, é isso mesmo. A gente faz isso, não é porque a gente não sabe o que tem que fazer. Tem uma frase que eu acho que eu acho muito interessante no workshop que eu fui para educação de filhos. E aí ele dizia assim: sabe quantas vezes você vai ter que repetir? Eu? Quem é o usuário do Zoom, gente? Coloca aqui teu nome. Olha o seu nome. Uma frase muito interessante no workshop de filhos que eu fui, e que ele diz assim: sabe quantas vezes você tem que dizer para o seu filho a mesma coisa? Que a gente fica dizendo: quantas vezes? Ah, é Vanessa. Quantas vezes? Oi, Vanessa, boa tarde. Quantas vezes eu tenho que dizer para o meu filho isso, né? A gente não diz isso para os filhos? Quantas vezes eu tenho que dizer para você isso? Aí ele diz assim: é simples. Você vai ter que dizer quantas vezes é necessário, porque o adulto é você e o fazer cognitivo, o saber cognitivo e o fazer emocional. Ele vai dizer que já sabe, mas o fazer emocional. Agora, eu tenho uma última pergunta para você, antes de liberar o protocolo. Quanto
da sua vida custa por permanecer, por decidir permanecer emocionalmente desorganizada? Vocês já pensaram em falar sobre isso? Porque às vezes assim, a gente vai decidir por algo e vai dizer não, não agora. Não, tá muito caro. Não, eu prefiro isso. Não, eu prefiro fazer isso. Mas quanto da vida te custou? Eu tô falando em tempo, eu tô falando em dinheiro, eu tô falando em amizades, eu tô falando em posicionamento, eu tô falando em me levar adiante para um novo patamar. Eu tô falando em mudar a sua vida. Você já se pegou pensando sobre isso? Quanto sua vida já custou por permanecer emocionalmente desorganizada? É uma pergunta meio retórica, mas eu queria que vocês interagissem no chat. Quanto da sua vida já custou por permanecer emocionalmente desorganizada? Por decidir manter-se assim? Porque lembra da pergunta anterior? E até uma não decisão já é decidir por se permanecer assim. Muito estresse. Estresse tira saúde, estresse tira vida, estresse. Gente, estresse envelhece, porque ele encurta os telômeros. E eu não sei se vocês lembram da biologia da sétima série. Estou falando nem de medicina, estou falando na biologia da sétima série. Telômero é aquele negócio de um cromossomo, né? É assim e assim. Aí aqui no meio tem um telômero. É o telômero que dá a divisão celular, que faz a divisão celular. E se a célula não divide, ela envelhece e aí você morre mais cedo. Tá vendo? Custa tempo de vida para você manter-se desregulado emocionalmente. E aí, gente, quem esteve na imersão e ainda não se aplicou, aplique-se, tá? A gente vai, deixa eu só parar aqui a gravação. Opa, deixa eu dizer mais uma coisa. Pronto, deixa eu falar do protocolo. Para receber o protocolo, eu tenho um protocolo. Criei um protocolo de 7 dias para você silenciar os seus inimigos internos. Quem de vocês está querendo esse protocolo? Digita aqui. Quem de vocês está querendo o protocolo? Ninguém? Ah, a Cássia quer, a Cláudia quer, a Jéssica quer, Thaís quer. 7 dias para silenciar seus inimigos internos. Preste atenção que vocês vão ter que fazer algo. É, vocês vão fazer algo. Aham, aham. Eu vou agorinha postar nos meus stories. É essa foto aqui. Quem quiser sair bonita, já coloca aqui. Tá? Postando. Sala secreta. Aí, você vai responder esses stories com uma palavra mágica. Vamos definir a palavra mágica? Qual vai ser a palavra mágica? A primeira é que colocar aqui no chat eu digo que é a palavra mágica e pronto. Eu defino. Vamos, gente, diz uma palavra mágica. Evolução. Pronto, a Cláudia já colocou evolução. Eu disse que era a primeira. Vocês têm que ser rápida também. Ó, evolução. Vocês vão responder a esse story com a palavra evolução e eu vou mandar para vocês, somente para quem responder com a palavra evolução. Vocês podem dizer coragem, vocês podem dizer felicidade, vocês podem dizer decisão, vocês podem dizer tudo que quiser. Mas é somente para quem digitar lá nos stories evolução que vai receber o protocolo, tá certo? Deixa eu parar agora.